Bom dia, bom dia, bom dia, paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo para você, meu amigo, minha amiga, de todas as manhãs, de todas as madrugadas, aleluia. Hoje, 24 de dezembro, chamado, considerado véspera das festas de Natal, né? Hoje é dia de festa. Muitos se reúnem para festejar o Natal, né? Não o nascimento de Cristo, porque Cristo ninguém sabe exatamente a data a qual ele nasceu. Pelo calendário judaico, a gente imagina que foi o mês de Abib, abril, mas também isso é coisas que a gente não tem convicção nem certeza. Mas o Natal, chamado Natal, isso foi festa pagã. É festa que criaram e repercutiu no mundo inteiro, então, aleluia, né? Uns usam essa data para festejar com a família, fazer uma ceia legal, tranquila, bacana. Outros já usam essa data para bebedeira, fazer besteiraiada por aí afora. Então, eu sei que hoje é 24, são 6 horas e 55 minutos, 6 horas e 55 minutos, muito calor, um calor, assim, parece que nós estamos na boca do forno. Parece que nós estamos na boca do forno, daquele forno que julgaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ainda bem que nesse forno que nós estamos, Jesus está presente, graças a Deus por isso, né? Porque a gente se sente sufocado praticamente. Nem ventilador não dá conta, né? Glória a Deus. Irmãos, eu estava na casa ali, chamada Casa de Oração nesta manhã, e abri a palavra lá, fui lá orar um pouco, louvar ao Senhor com o hino da harpa, o hino 75, e aí abri a palavra, pedi do Senhor uma palavra, ele me deu aqui em Lucas 19, Lucas capítulo 19, fala sobre Zaqueu. Como diz aí os pregadores, é uma palavra bastante conhecida, não é? Mas a palavra do Senhor, querido, como ela é nova, ela não se faz nova, ela é nova. Então ela tem conteúdo recente para nós. Todo momento que você abre para ler a palavra de Deus com amor, com dedicação, para meditar e analisar. E aí, no momento em que você está nessa situação, o Senhor te dá o espírito de revelação. Aleluias. Nós estamos aí com fundo musical ali atrás de nós ali. Preciso de ti. E aí nós vamos falar um pouquinho, meditar um pouquinho na palavra do Senhor, nesse texto bíblico aqui. Queridos, eu não sei explicar o que eu vou falar aqui agora, eu não sei explicar. Todo Natal, isso desde jovem, desde criança, que eu entendi por gente, quando chega essa data agora, me dá assim, vem querer tomar posse de mim, uma tristeza, vem em mim uma tristeza. Isso faz parte do nosso corpo humano, é claro, né? Mas toda essa data vem essa tristeza dentro de mim, assim, algo me abate um pouco. E eu, como tenho costume e prática de buscar ao Senhor, e então eu só estou falando aqui, os irmãos aqui, para quem me ouvir,
que vem isso dentro de mim. Eu não sei se é porque é uma prática idólatra e muitos crentes cristãos chamados filhos de Deus ficam voltados para isso aí, né? Então eu não sei se é isso, não estou afirmando que é isso. Mas pode ser, né? Eu vou buscar do Senhor, vou pedir direção do Senhor. Não sou contra quem faz. Quer dizer, mas se é algo que é uma prática pagã, eu acho que é inconveniente o cristão, o crente, né? O cristão, o crente que serve a Deus verdadeiramente, que conhece a palavra, conhece a história da Bíblia, e saber que isso é errado e ficar enfeitando a casa de árvore de Natal, de bolinha de Natal, de coelhinho da Páscoa, que não tem nada a ver com coelhinho da Páscoa, com enfeitar a frente de casa, gastar dinheiro ali com aquele negócio. O dinheiro é seu, você faz o que você quiser com ele, né? Mas tem igrejas aí que ficam, enfeitam também. Então, eu estou comentando aqui, porque a gente comenta mesmo, aquilo que a gente sente, a gente comenta. Nem tudo a gente comenta, né? Mas eu creio que isso não vai ofender ninguém. E se ofender também, você me perdoa, me desculpe em nome de Jesus Cristo, porque eu não tenho assim uma certeza plena. Eu estou falando o que eu ouvi falar, e nem sempre o que a gente ouviu falar a gente não pode afirmar. Estudar sobre o assunto eu já fiz também, entende? Então, não sei, pelo que eu entendo é uma prática pagã isso aí, é algo que foi criado lá no catolicismo e tal. Mas tudo bem, são 7 horas, 2 minutos, 7 horas, 2 minutos. Vamos fazer um comentário aqui, meu querido. Deus tem uma palavra para o teu coração. Deus tem uma palavra para você nesse 24 de dezembro. Falta praticamente 6 ou 7 dias para mudança de uma data para outra, porque tudo continua normal, as contas vêm, o pagamento vem e as contas vêm, a doença vem, a enfermidade vem, e tudo é a mesma coisa, vai ser tudo a mesma coisa, não muda em nada, né? Só transfere de chamado 2025 para 2026, e aí a pessoa procura melhora nisso aí, a melhora está em Jesus Cristo Senhor. Você ter certeza que você tem uma vida em Cristo Jesus. Lucas capítulo 19, versículo 1, diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Aleluia. Eis que um homem chamado Zaqueu, maior dos publicanos, rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Querido, a gente entende aqui, sabe que a pessoa, para entrar em algum lugar, ele tem que estar vindo de outro lugar, né? Aqui está falando sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Para ele entrar ali, em Jerusalém não, em Jericó, né? Ele estava vindo de algum lugar, ou da Galiléia, ou da Judéia, algum lugar ele estava vindo para ele entrar ali. Ele estava fora da cidade. E aí fala sobre a entrada dele ali. O que eu quero te dizer, meu querido, minha querida, meu irmão, que Jesus Cristo, ele não entra em lugar nenhum, ele não vai entrar, ele não vai entrar na sua casa, na sua vida, nos seus negócios, ele não vai entrar
se ele não tiver um propósito. Jesus, se ele não tem propósito, ele não entra. Mas se ele tem propósito, ele entra. E quando ele entra, querido, minha querida, meu querido, ele entra para fazer diferença. Ele entra para fazer diferença. Ele não entra alheio. Jesus, quando ele entra, ele não entra por um acaso. Quem entra por acaso, invadindo privacidade, é Satanás, o inimigo das nossas almas. Mas Jesus não. Nós temos aqui o início de uma história verídica que aconteceu há 2000 anos atrás. E essa história, o contexto dessa história fala sobre um homem rico, sobre um homem que tinha bens, sobre um homem que nós entendemos, porque a palavra revela isso, que ele tinha desejo de ter conhecimento, de conhecer a pessoa de Jesus, a pessoa de Jesus Cristo, o Senhor. Eu não sei se pelos feitos dele que corria. Quando Jesus ele veio, ele começou o ministério dele em Caná da Galileia. Parece que foi o primeiro ministério dele, eu não sei. Não me lembro agora se foi a multiplicação dos pães ou se foi em Caná da Galileia, onde ele transformou ali a água em vinho. Não sei, não lembro direito. Mas eu sei que quando ele se apresentou, se manifestou ali naquelas cidades, ali naqueles lugares povoados, aonde ele entrava, ele criava uma situação de cura, de libertação, de salvação. Aonde ele entrava naquelas regiões cercanias, povoados, acontecia alguma coisa. Ele pregava a palavra, ele anunciava a palavra, ele ensinava, ele orientava, contava parábolas. E eu acredito que nesse meio tempo, a cidade de Jericó ouvia falar dele, da pessoa dele. Eu acredito porque as notícias corriam. As notícias corriam para todos os lugares. Desde a época de Herodes, quando ele nasceu, já começou a correr a notícia ali. Nasceu o rei dos judeus. Aquilo ali criou uma polêmica, criou um ambiente preocupativo no meio, principalmente ali no meio político, assim dizendo. Então eu acredito que a cidade de Jericó, eu acredito que aquele lugar, as pessoas que ouviam falar da pessoa de Jesus Cristo, do que ele estava fazendo, do que ele fazia, dos acontecimentos por ali afora, trouxe na pessoa de Zaqueu um despertamento. Trouxe na pessoa de Zaqueu um despertamento. Querido, é verdade, é fato que a nossa alma, ela sente um vazio, ela sente algo. Tanto que, às vezes, a pessoa acha que se ele ganhar muito dinheiro, vai satisfazer alguma coisa na vida dele. Não, eu sou triste, a minha alma é abatida porque eu sou pobre, porque eu não tenho onde morar, porque eu não tenho finança, eu não tenho uma boa conta bancária, eu não tenho uma família saudável.
E eu te mostro aqui, querido, dentro desses poucos versículos que eu li, eu mostro para você que não é o dinheiro que satisfaz, que não é bens materiais que preenche o vazio que está no teu coração. Não é. Não é você ter um carro novo do ano, entrar dentro do carro, eu estou num carro, estou feliz, estou satisfeito. Não. Na hora que você bate, coloca a tua cabeça sobre o teu travesseiro, a tristeza vem, algo vem que abate a tua alma fica angustiada, triste. Meu querido, minha querida, Deus está falando com você aqui nessa manhã. Deus está trazendo para você algo forte. É uma revelação para a tua vida. Dentro desse primeiro versículo aqui, que não precisa nem de eu sair dele para nós ir muito longe. Não precisa. Porque a entrada de Jesus em algum lugar, em algum ambiente, ele muda a situação. Ele muda a circunstância. Ele muda, às vezes, até o teu modo de pensar. Às vezes não, ele muda. Eu tiro por mim. Porque quando estava no mundo das drogas, da bebida, no mundanismo lá de só festa, shows, meus pensamentos eram voltados para aquilo ali, era voltado para prostituição, era voltado para malignidade. Mas quando Jesus entra, alguma coisa modifica, muda, transforma quando ele entra. Por isso é que eu não acredito, querido. Por isso é que eu não acredito naquele irmão, aquela irmã que carrega ódio, que traz ódio dentro de si, que fica com ódio da pessoa por nada. Praticamente por nada ele cria um ódio dentro dele, daquela pessoa. Por isso é que eu acredito, pai querido, meu querido, minha querida, que quando Jesus entra, que ele não entra de verdade, ele não entra de mentira. Jesus entra de verdade. Quando a pessoa sente que verdadeiramente ele tem necessidade que Jesus Cristo entre dentro de si, da sua vida, do seu negócio, da tua área sentimental, emocional, física, financeira, conjugal, tudo. Porque quando ele entra, querido, ele não quer entrar somente para tomar espaço da chamada sala. Ele quer tomar parte de toda a tua casa, ele quer preencher todo o teu vazio, todo o teu coração, toda a repartição da tua vida. A nossa vida é repartida de vários, por isso que eu citei assunto de casa, quarto, sala e cozinha. Porque a nossa vida ela é composta de várias qualidades, sentimental, emocional e outras coisas aí que os que têm um estudo mais avançado da medicina, da ciência, eles sabem falar outras palavras, mas você sabe. Então Jesus quando entra, porque ele entra, e gostoso quando ele entra, quando nós necessitamos, como Zaqueu necessitou, porque a Bíblia revela isso. Então, querido, meu querido, minha querida, se você está com algo dentro de você, então você está deixando o diabo fazer parte da tua vida, você está deixando Satanás soprar no teu ouvido, usar teu coração, usar tua boca, porque aquilo que vem na mente, o ódio, ele vem, ele é lançado
Mas se você armazenar, ele desce para o coração, querido. E Jesus Cristo, ele fica, o Espírito Santo, ele não age não fica pensando você, porque você prega bonito, você fala bonito, você expressa bonito. Entendeu? Não pensa você que é o Espírito Santo que está te usando, não, que é o espírito de engano. Eu provo isso dentro da Bíblia. Que a Bíblia fala que Jesus, o Senhor, ele não divide a glória dele com ninguém. E o ódio, busca aí no Google para você ver o que o ódio faz. O ódio, ele transmite algo tão terrível na vida da pessoa que a pessoa dá vontade de assassinar o outro. A pessoa dá vontade de fazer um tanto de coisa. E ele acha que ele tem Deus e só da boca para fora, querido. Porque o demônio, o espírito do engano oculto está dentro de você. Então, quando nós deixamos, você vê que há uma transformação, querido. Há uma transformação. É como o pastor, nosso pastor Santana, estava falando. Eu não estava lá na segunda-feira que eu estava trabalhando, mas ele estava falando que nós temos que ser diferente, nós temos que recepcionar com alegria, com prazer, não com fachada, não com espírito de engano. E o amor, que quando Cristo entra, que ele brota o amor verdadeiro dentro de nós, querido, não é qualquer coisinha não é nada que te ofenda que vai trazer ódio no teu coração e no meu não. O amor de Cristo, a luz de Cristo que brilha dentro de mim, ela não vai permitir que o ódio entre. Eu vou passar a amar aquele irmão ou aquela irmã, indiferente do que ela é ou do que ele é. Indiferente do que ela ou ele transmite, eu vou amar ela, eu vou amar ele da melhor maneira possível. Eu vou amar. Eu não vou aceitar o ódio tomar conta, porque senão eu não vou ter. Eu vou abafar o Espírito Santo e eu não vou ter a luz de Cristo. Porque o ódio, querido, e muitas outras coisas, o ódio, a inveja, o ciúme, o despeito, entendeu? Então a palavra de Deus, ela está trazendo uma revelação aqui grande, irmãos, muito grande. Ele procurava, versículo 3, olha, versículo 2, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Irmão, se você olhar pela parte social desse moço, ele não tinha nada para querer ver Jesus, para querer conhecer Jesus. Não, querido, ele não tinha. Se ele fosse olhar pela riqueza, pela fama e a defama, porque essas duas partes acompanham a pessoa na vida. Ele pode ser rico, ele pode ser milionário, mas se ele for uma pessoa que ele tira do outro desonestamente, ele frauda as pessoas, ele rouba das pessoas, ele é uma pessoa que ele está praticando mal, ele está fazendo mal, ele está fazendo algo que não agrada a Deus, porque ele está suprindo o ego, a vontade própria dele, o desejo próprio dele. E aquilo chega uma hora que aquilo vai de mal a pior. A Bíblia diz que vai de mal a pior. Tudo aquilo que a pessoa adquire desonestamente. Então a Bíblia fala aqui no versículo 13 assim, procurava ver quem era Jesus, mas não podia. Querido, existem situações, olha bem aqui, a parte B do versículo 3, presta atenção, querido. Procurava ver Jesus, mas não podia. Existem coisas, querido, que verdadeiramente impede nós de ver o Mestre com os olhos, com aqueles olhos
que você olha para a pessoa e vê que você precisa daquela pessoa. Algo tinha na vida daquele senhor que não permitia ele ver Jesus. Havia um impedimento, querido, querida, muito grande. Quem sabe hoje, nesta manhã do dia 24, Deus está falando contigo que há um impedimento que você própria criou, esse impedimento que impede você deixar Jesus de entrar verdadeiramente na tua vida. Porque muitos batem nos peitos e falam, eu tenho Jesus. Quem tem Jesus ama, guarda os mandamentos, ata os preceitos do Senhor na tábua do coração, no pescoço, permite que ele entre e faça morada definitiva. Então existe um impedimento, aquele homem existia um certo tipo de impedimento na vida dele, que estava impedindo ele de ver Jesus. Mas eu quero te dar uma palavra boa, querido, uma palavra para encerrar aqui, que quando nós queremos, nós vencemos esse impedimento. Quando nasce uma necessidade dentro de nós, por causa da tristeza, da angústia, do vazio, porque todo aquele que tem um vazio, tem uma tristeza, tem uma angústia, tem um sofrimento, tem uma depressão, ou ele procura suicídio, ou ele procura restaurar aquilo ali. Aquelas que estão fracos, procuram suicídio. Por isso que nós, que se achamos fortes, temos que orar por aqueles fracos para que eles não caiam nesse item chamado suicídio. E vamos procurar um remédio para a nossa vida, para aquele vazio. Tem gente que procura psicólogo, não sou contra psicólogo. Tem gente que procura fisioterapeuta, vai lá e confessa, descarrega em cima do psicólogo. Talvez o psicólogo está pior do que você, querido. Não estou desfazendo deles, não. Se você pega um psicólogo cristão, homem ou mulher de Deus que busca ao Senhor, então ele tem palavra para te dar, porque se for o ímpio, não tem não. Então, por que Zaqueu procurou Jesus? Certamente ele tinha ali homens, ancião, pessoas ali em volta dele que tinha sabedoria, inteligência e palavra. Mas ele preferiu procurar Jesus. Sabe por quê, querido? Porque Jesus, ele tem a resposta certa para tu e para a minha vida. Jesus, ele é a luz que ilumina a tua mente, o teu corpo físico. E quando ele entra, essa luz entra e as trevas que estão em ti, ela tem que sair. Porque aí você começa a sentir aquele desejo, aquela vontade de renunciar. Tudo aquilo que te traz impedimento de querer verdadeiramente reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Querido, essa palavra é muito profunda. Eu vou continuar ela mais amanhã, talvez. Às vezes, o dia que eu trabalho, eu não consigo fazer vídeo de manhã. Que a gente passa a noite ali, né, trabalhando, envolvido ali, em observar, olhar, que a gente não é pago para dormir, a gente é pago para ir ali trabalhar. Então, você tem que lutar contra o sono. E aí eu amanheço assim, né? Não sinto legal de fazer vídeo, mas eu quero pedir a Deus que me dê essa estratégia para fazer, porque é importante. Olha para você ver que palavra tremenda, forte. Eu vou orar com você nesta manhã. São 7h23, eu vou orar com você agora. Para que Deus possa trabalhar na nossa mente, no nosso consciente,
aquilo que o diabo está tentando cauterizar a tua mente, está querendo criar na tua mente, que Deus possa te libertar, me libertar nesta manhã, de toda a fortaleza que o diabo quer criar para impedir nós de conhecer e reconhecer Deus como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai querido, Deus soberano, eu apresento a vida desse irmão, dessa irmã, dessa pessoa, dessa família. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, joga por terra, Pai querido, todo espírito de depressão, todo espírito de suicídio, todo espírito de feminicídio. Joga por terra, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de pedofilia. Joga por terra todo espírito de criminalidade nessa família. Pai, em nome de Jesus Cristo, joga por terra, o Senhor é médico dos médicos, toda a seta da doença, da enfermidade. Joga por terra, Pai, em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que o diabo tem lançado para cauterizar a nossa mente, criar fortaleza na nossa mente, impedindo de cada dia nós reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Visita, Pai querido, o vazio desse coração, a tristeza desse irmão, a minha. Pai querido, traz alegria ao nosso coração. Pai querido, eu entrego nas tuas mãos essa festa pagã. Que o Senhor possa trazer o reconhecimento ao conhecimento de muitos, papai querido, que vem reconhecer que Jesus Cristo não está deitado numa manjedoura nesse Natal, que não existe nada disso, é festa pagã, é mentira, é engano de Satanás. Abre os olhos e a mente do teu povo, da tua igreja, desperta a tua igreja, Pai, a orar, jejuar, consagrar, meditar na tua palavra e entender que só o Senhor é Deus. E que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Dá-nos um dia abençoado, Pai. Hoje é dia de eu trabalhar. Entra comigo dentro daquele trabalho, Pai. Sê comigo ali, que a presença do Senhor permaneça comigo. Ali, a noite toda ali naquele trabalho, naquela portaria, com as pessoas que estão ao meu redor, Pai. Liberta essa família. Traz livramento para nós, Pai querido, nesse fim de ano. Aquilo que não aconteceu, que nós pedimos no ano 2025, pode acontecer ainda, Pai querido, mas se não acontecer, aprove ao Senhor acontecer no ano 2026. Abençoa, Pai, essa família. Dá-nos um dia de paz. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém. E você diga amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Um abraço, um beijo do irmão pastor Leôncio Gama. Aleluia. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que ele vai ser útil para muitas pessoas. Tenho certeza. Amém? Que Deus te abençoe.